Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, companheiros. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária online da Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam. Agradecemos a participação de todos e sejam bem-vindos. Hoje nós teremos como tema Obsessão de hoje, Obsessor de hoje, Amigo de amanhã, que será exposto por nosso companheiro Francisco Nepomuceno. Mas antes de lhe passar a palavra, eu vou ler uma mensagem sobre a existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com muito fervor e com tanto carinho toda a noite que foi chamado à presença de um grande chefe da caravana. E ele lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe se sequer sabe ler? Ao que ele respondeu: Grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celestial pelos sinais dele. Como assim? Lhe pergunta o chefe admirado. O servo humilde explicou-lhe: quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Ele diz: pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como se informa quem é o autor? Pela marca? O empregado sorriu e acrescentou: quando ouve os passos dos animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, responde o chefe surpreendido. Então, o velho diz: convidou-o para ir fora da barraca e lhe mostrou o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, e exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso cavalheiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Meimei, por Chico Xavier. Então, é com essa linda história que me soou mais como uma prece que eu deixarei vocês. É com você, Francisco. Deus nos abençoe a todos. O nosso tema de hoje é Obsessor de hoje, Amigo de amanhã. Eu gostaria de começar isso fazendo uma observação inicial. Companheiros, nós vivemos na Terra, estamos na Terra. E o que me parece, muitas vezes, é que nós esquecemos disso. Em muitas oportunidades, nós acabamos por esquecer que nós estamos na Terra. E lamentamos, e praguejamos, blasfemamos, todas as vezes que alguma dificuldade nos assalta. Todas as vezes que algum problema nos chega às mãos. Esquecemos que a Terra é um planeta de provas e expiações. E que a nossa, diferentemente do que muitos dizem, e eu peço desculpas pela contradita, porque o que nós temos ouvido todo o tempo é que nós estamos num planeta em regeneração. Nós podemos até estar a caminho do processo de regeneração, mas não estamos ainda em regeneração. O planeta de regeneração ainda não é o nosso. Repito, nós vivemos no planeta de provas e expiações. O ambiente de um planeta regenerado ou em regeneração, de fato, ele pode vir a ser construído e é nossa responsabilidade de fazer isso. Não cabe só aos espíritos a responsabilidade, é nossa, especialmente nossa, com auxílio dos seres espirituais que nos abraçam e que querem nos ver em um estado de felicidade,
em um estado de paz, de harmonia íntima e coletiva. Mas esse ambiente é preciso se construir. E como diz no Evangelho, no capítulo 16, no parágrafo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, não será ou não é, senão pela união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados, que a regeneração será possível. Portanto, meus irmãos, esperar pelos espíritos, ou esperar que eles façam, esperar que eles nos mudem, ou esperar que eles façam um milagre em nossas vidas, é ignorar todo o princípio universal das coisas. É ignorar que nós estamos na Terra. É ignorar todo o processo de auxílio, de ajuda que Deus, em sua misericórdia, tem nos tentado trazer. Colocar diante de nós, em nosso convívio conosco, no dia a dia de nossas vidas, nos permitindo e possibilitando as experiências e o aprendizado. E a pergunta surge: para que estamos aqui? Jesus, ele nos traz essa resposta de uma forma muito enfática e presente no dia a dia de nosso viver. Quando ele nos apresenta Deus como Pai, e nas várias lições que ele nos traz, Jesus nos ensina que é preciso amar, que é preciso perdoar, e mesmo cercado em muitas oportunidades por ocorrências, ao nosso ver, negativas, ele nunca se abalou. E ele sempre esteve presente, disponível, apresentando para aqueles que estavam sob sua orientação a necessidade de cada um. Foi assim com Judas, foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, foi assim com todos os seus seguidores. Tem sido assim conosco. Ele nunca desiste de nós. Cabe a nós aproveitar a oportunidade e seguir adiante. E é por isso que nós estamos reprisando a ideia. Por que estamos aqui? Resposta de Jesus: aprendam a amar. O nosso tema? Ok, meus irmãos. Obsessor de hoje, amigo de amanhã. A obsessão é, segundo Allan Kardec, a influência persistente de espíritos inferiores. É a intervenção desses espíritos de forma constante, renitente, em nosso viver, em nossos pensamentos, em nossas atitudes e nossas ações. Conversando com um amigo no livro, num dado momento, ele nos disse que o indivíduo que mantém o relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa é seu amigo. Ou seja, que amigo é todo aquele que te ama, te respeita, te considera, se relaciona afetuosamente com você, que está sempre pronto a suprir as suas necessidades no sentido de: precisa de ajuda? Estou aqui. Precisa de ajuda? Estou do seu lado. Tem alguma dificuldade? Estou do seu lado. Segundo essa primeira definição, amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, de consideração, de respeito pela outra pessoa. Assim, companheiros, eu lembro de um amigo, livro, que, num dado momento, ele me disse assim: diz-me com quem andas, e eu te direi quem és. E aí, fazendo um curso de PNL com uns amigos que estão sempre tentando nos impulsionar, nos conduzir, nos ajudar nesse processo de crescimento,
ele me disse assim, o princípio anterior é: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. O princípio atual, e claro, evidencia que, se você disser o que você pensa, eu digo com quem você anda. Importa perceber, atentar, que tudo começa no pensamento. Na verdade, tudo começa no pensamento. De acordo com seus padrões mentais, de acordo com os pensamentos que você emite, de acordo com as construções psíquicas, com aquilo que no seu imaginário você constrói, você determina que tipo de acompanhantes você tem. Você determina qual tipo de amizade você está atraindo para você, você está tentando conquistar, consciente ou inconscientemente, pouco importa com isso. Importa, na verdade, é você ter a consciência de que o pensamento não é uma coisa surda, sem som, sem ouvintes, sem audientes, sem a plateia. Estamos esquecendo que nós somos espíritos encarnados, é verdade, nesse momento, mas somos espíritos. E esta é a nossa voz original. Então, diz-me o que pensas e eu direi com quem andas. Mas eu conheci um cidadão, e foi esse cidadão que me levou a esse entendimento, a essa busca, a esse processo de reflexão. Porque a gente vive ouvindo as pessoas dizendo que, pelo menos para pensar, nós somos livres. Nós somos livres para pensar, como somos livres para agir, para realizar, para fazer as coisas acontecerem. De todo modo, companheiros, irmãos de todas as ordens, tudo começa no pensamento. E se o que nós pensamos não é positivo, não é bom, que tipo de companhias nós vamos estar atraindo? Que tipo de amizade, que tipo de padrões psíquicos mentais, que tipo de construções nós vamos estar elaborando, produzindo? E aí a gente vem com uma outra pergunta. O que faz com que eu seja um obsidiado ou obsidiada? Quais são os elementos de composição desse sistema ou dessa condição? A amizade, ela se constitui dos elementos que nós trouxemos na descrição, na conceituação. Afinidade, identificação, afetividade, respeito, amorosidade, disponibilidade para o processo obsessivo, afinidade. Isso é da lei. Isso é da lei. Afinidade, ação e reação. A lei da afinidade, ela é base para todos os processos. Não existe nada suplante da afinidade. A identificação e a sintonia. E aí a gente volta à lei de afinidade. O que promove a afinidade é justamente esse processo de sintonização. Então, assim, importa muito, mas muito que a gente tenha muito cuidado. Existe uma questão que nós temos discutido muito, que é: o que é que eu quero? A pergunta base que, na maioria das vezes, as pessoas se fazem é: qual é a minha missão na Terra? E nós temos aprendido que a pergunta base que nós precisamos nos fazer é: o que é que eu quero? Onde eu quero chegar? Que nível eu quero atingir? O que eu busco de fato? Para que a gente atinja
esses objetivos, a gente precisa assumir a consciência de quem somos, do caminho que precisamos trilhar. Quando eu não sei o que eu quero, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Percebe? É preciso saber o que eu quero primeiro e onde eu quero chegar. Porque certamente que amadurecendo esse aspecto das questões, tudo que eu produzir em termos psíquicos, tudo que eu produzir em termos de atitude, me levará ao alcance do meu objetivo. Então, voltando mais um pouco. E aí a gente volta. A obsessão, uma outra descrição é o domínio que os espíritos inferiores exercem sobre certas pessoas. Okay? O seguinte, é o apego exagerado a um sentimento ou a uma ideia desarrazoada. Sentimento ou uma ideia desarrazoada. Todo processo descontrolado, equivocado, distorcido, tudo que nos leva ao exagero, tudo, absolutamente tudo, nós não podemos esquecer. Fortifica demais, mata, estraga o fígado e nos leva à morte. Alimentação demais, mata, estraga o estômago, estraga nosso sistema como um todo e nos leva à morte, pode nos levar à morte. Tudo, enfim, que nós resolvemos fazer e não procurarmos seguir, observar o equilíbrio, pode nos levar à derrocada. Então é preciso estar atento a isso. Então a gente vai e se pergunta, na verdade, essa questão, quais são os tipos de obsessão? Né? E a obsessão ela tem basicamente 3 tipos, que é a obsessão simples, a subjugação e a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Né? A obsessão simples, segundo Allan Kardec, é quando um ou vários espíritos submetem, irradiam, influenciam o médium de tal modo que ele age ou não, mais pela influência do que propriamente por si. Então, assim, voltando à questão anterior, o que é uma obsessão simples ou o que é uma obsessão no seu bojo geral? A obsessão é uma coisa só. Em se dividindo, o que nós temos é a classificação pelo nível de intensidade em que esse processo se instala. A obsessão simples é tida pela grande maioria das comunidades espíritas como uma obsessão fácil de ser tratada, fácil de ser resolvida. Ok, companheiros, mas é fácil de ser resolvida quando você se propõe a isso, quando você não se apraza com as influências que estão lhe alcançando, com a direção que estes seres estão nos soprando aos ouvidos, estão tentando inferir em nossos processos psíquicos. Por quê? A obsessão simples, ela é perigosa na minha concepção exatamente por esse aspecto, pela simplicidade, pela percepção clara daquele que a recebe, que a sofre, e percebendo, tipo assim, isso é uma bobagem. Ok. A questão é, tudo começa no primeiro degrau. Uma casa não se constrói do último lance. Ela nasce sempre na base, sabe? E da obsessão simples para o processo de fascinação, em não tendo a devida atenção daquele que está submetido,
ou daqueles que está se permitindo manter nesse processo, é um passo. Assim como é um passo do processo da subjugação, ou desculpe, do processo da fascinação para o processo da subjugação. Porque o que é a subjugação? Subjugação tem como consequência graves pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, o que, de certa forma, paralisa o raciocínio em relação às comunicações, fazendo com que eu mesmo não acredite que esteja sendo enganado. Branco, importa muito. Branco, importa muito a dificuldade de perceber, de identificar o que está acontecendo quando sua tela é branca e aquilo que está se apresentando nela é branco também. Importa a gente estar atento para perceber que existem influências que elas, como que o espírito lança aquele padrão energético de tal modo que suprime o nosso próprio padrão, de tal forma que nós não somos capazes de, digamos que, resistir a elas. Esses espíritos, eles começam a nos levar a uma crença de que eles são iluminados, começam a nos fazer acreditar que são bons, que são espíritos devidamente esclarecidos, que querem, que buscam de fato o bem, e nos convencendo, ganham a nossa confiança, nos levam ao estado de confiança cega. Uma coisa que é muito interessante nesse aspecto, nesse momento aí, desse processo, é que eles usam todos aqueles que se aproximam com a tentativa de nos despertar do sono, da hipnoterapia, vamos chamar assim. Eles tendem a buscar um momento, uma situação qualquer, ou um comentário perdido muitas vezes, solto muitas vezes, para nos convencer de que aqueles estão tentando contra a sua própria integridade. Ou seja, esses espíritos nos afastam daqueles que tentam nos abrir os olhos, nos afastam daqueles que tentam nos alertar quanto ao processo de fascinação que estamos vivendo, quanto ao enganamento, à enganação que esses espíritos estão fazendo conosco. Porque nós, na cegueira, nesse estado de confiança cega, não conseguimos perceber, não conseguimos diferenciar, não conseguimos, na verdade, acreditar. Este espírito? Não. Ele é de luz, ele é bom, ele quer o melhor para mim. E vocês estão querendo me afastar dele porque vocês estão com ciúme, estão com inveja. Atenção, companheiros. Atenção. Nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. Não sei se é isso. Então, assim, desse processo de fascinação para o processo de subjugação é um passo. E o processo de subjugação vai dizer o seguinte: a subjugação pode ser moral ou física. Moral, o subjugado é constrangido a resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensata, assim como na fascinação. No corporal, os espíritos atuam sobre os órgãos, provocando movimentos involuntários, que normalmente eles não têm consciência, não conseguem, normalmente eles têm consciência, mas não conseguem resistir. É uma imposição literal. É por isso que eles denominavam, antigamente, nesse estágio, como possessão.
porque eles acreditavam que o espírito entrava no corpo e produzia todos aqueles movimentos. O processo de subjugação, como foi dito, o espírito, ele te leva a fazer coisas, a agir de modo que transgride muitas vezes a sua própria condição moral de origem. A sua própria moralidade acaba ficando comprometida. Assim como nos impõe movimentações orgânicas, físicas, fora do padrão. Assim, importa também entender, porque temos também o hábito de questionar a culpabilidade de quem é a culpa. Por que eu estou sofrendo esse processo, então? Quem é o culpado disso? Ou seja, eu quero saber quem está me obsidiando para ver o que é que eu faço com ele. Quantas vezes isso já aconteceu nas nossas salas mediúnicas, companheiros? Quantas vezes a gente não tem que esclarecer aos nossos irmãos, aos nossos companheiros, inclusive companheiros, muitas vezes, antigos de doutrina, que estudam, que sabem, que conhecem, mas parecem, em dado momento, esquecer os processos. Primeiro, para identificar de quem é a responsabilidade da ocorrência, a gente precisa primeiro conhecer quem está emitindo e quem está recebendo. Que pode ser desencarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado. Mas assim, olha, você pode ser tão obsessor quanto um espírito. Muitas vezes, eu diria em grande parte das vezes, somos nós quem produzimos os processos obsessivos pela persistência em determinados padrões obsessivos, ou melhor, em determinados padrões mentais, em determinadas emissões, pela persistência em guardar determinados sentimentos, pela persistência em produzir determinados pensamentos. Nós acabamos por nos sentir bem com determinada fluência, com determinados pensamentos que produzimos ou que nos são propostos, e nós os aceitamos. Não dá para esquecer, é sintonia, afinização. O processo, a lei, diz que esse é definidor. Não há nada que supere esse processo. Não há nada que possa mudar uma situação se você não muda de estado, se você não muda de estágio. Um espírito que pensa preto só vai se afastar de você se você pensar outra cor, seja ela qual for, mas pensar outra cor. Um espírito que pensa, digamos que pensa carro, se o que você pensa é um passarinho, ele não vai se aproximar de você, porque você pensa diferente dele. Você pensa passarinho, ele pensa carro. E qualquer outro tipo de... Você pensa deserto, eu penso mar. Você pensa floresta, eu penso fogo. Não há aproximação. Não há como. Motivos para processos obsessivos são diversos. Nós vivemos num momento terrível de nossas vidas. Abortos incontáveis. Os amigos do erro que nos convidam para partilhar com eles, e muitas vezes nós cedemos. E achamos que é bobagem. Não, são amigos. São amigos, apenas queria que eu tomasse uma com ele, mas e daí?
E se o meu organismo é predisposto a... Aí você toma um dedinho de pinga. No dia seguinte, mais um dedinho de pinga. No terceiro dia, você sente falta da pinga. Você vai lá buscar. No quarto dia, você vai procurar um amigo para ir tomar uma pinga com você. No quinto dia, você não volta para casa. Traição. A sexualidade, assim como eu falei anteriormente, a alimentação ao excesso, a bebida ao excesso, sabe? Existem processos que se instalam pela simples preguiça de raciocinar, pela simples falta do esclarecimento que nós não buscamos, mas queremos a salvação a si mesmo. A inveja, o abandono, a violência, a vingança, são processos que se instalam, companheiros, e nunca eles se instalam gratuitamente. Nunca eles se instalam à toa. Há sempre um elemento em nós, seres encarnados, ou neles, seres desencarnados, há sempre um elemento que os atrai, ou que nos atrai, com o qual eles se afinizam e se aprazam, com o qual nós nos afinizamos e nos apraz fazer parte do pacote. Acabamos por vivenciar processos terríveis. Terríveis. Muitas vezes de difícil trato, mas possível trato, sempre. Especialmente quando utilizamos a mensagem de Jesus, quando lembramos daquilo que ele nos propõe, quando abraçamos as propostas solidárias que nos vêm, nos chegam de várias formas por veículos diversos. Nós lembramos nesse momento de uma história de Divaldo que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, né? Quando ele vinha lutando, ele conta isso, e a gente muitas vezes ri muito quando ele conta, porque ele sabe contar. Ele conta sobre um processo obsessivo que há muito tempo ele vinha tentando solucionar, e não conseguia, simplesmente não conseguia, fazia de tudo. Evangelho no lar, preces, desobsessão, não havia o que fazer. Divaldo já era a mansão do caminho. Que trabalho, sabe? E mesmo assim ele não conseguia se desvencilhar do processo. Ao que ocorre que um trabalhador da mansão do caminho corre em busca dele, gritando ele que havia uma criança no cesto de lixo, em frente à mansão do caminho. Ele chega lá, pega essa criança e, quando vai subindo as escadas, ele olha para cima e ele percebe o obsessor. Aquele a quem, por muito tempo, ele vinha tentando se acertar. E aí ele pergunta: você ama essa criança feia e suja que está nos seus braços? Ele olha para o cidadão, olha para a criança e diz: não, ainda não, mas vou fazer o possível para amá-la o mais rápido possível. O obsessor então olha para ele e diz: está muito bem. Então, a partir de hoje, eu vou te deixar em paz. Porque essa criança que está nos seus braços é a minha mãe. Amor, companheiro, solidariedade, consciência daquilo que você gostaria que fizessem com você se você estivesse naquele mesmo grau de necessidade. Não há como fugir disso. Lembra? Sintonia. Lembra? Afinização. Afinidade.
Isso é uma construção. Ninguém nasce odiando ninguém, companheiros. Mesmo nesses processos que nós vivemos de culpabilidade, de desconhecido, mesmo nesses processos, ninguém nasce odiando você simplesmente, pura e simplesmente. Ninguém nasce odiando você porque você não tem cura, porque você não tem dinheiro. Ninguém nasce odiando cabelo grande ou cabelo curto, cabelo branco ou cabelo preto, azul, vermelho ou amarelo. Isso é ensinado, meus irmãos. Isso é ensinado. É responsabilidade nossa mudar esse estado de coisas. Desculpem. Voltando, como identificar os processos obsessivos? Eu diria que é muito fácil, de certo modo, se nós nos dispusermos a isso, respeitando a individualidade de cada um, respeitando a particularidade de cada um, a vida privada de cada um. Enquanto pessoas responsáveis, pessoas que devem estar sempre atentas, especialmente aqueles que estão próximos de você. Observar como são essas pessoas e como elas estão. Quais são os padrões dela e como estão esses padrões. A irritabilidade, por exemplo. A ansiedade, a inquietação, a impaciência, a intolerância, a mudança de humor constante. É muito importante que estejamos atentos a isso. Quantas vezes, dentro de nossas próprias casas, a gente não precisa ir muito longe. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de nós, companheiros, humanos, encarnados nesse processo de agora, vivendo cada um as suas dificuldades, cada um vivendo as suas histórias e as consequências das histórias que trazemos em nosso caçoar, em nossa sacola, em nossa mochila existencial. Lembrando sempre que tudo aquilo que fazemos influencia em nossas vidas, de hoje como de amanhã. Nada fica para trás, nada se perde em nosso viver existencial. E tudo quanto fizermos somará ou subtrairá no que tange à felicidade, ao acúmulo no nosso processo de construção, no nosso processo de evolução. E aí a gente vai. Quais os meios que a doutrina nos oferece para prevenir a obsessão? Eu diria que, ao longo de nossa conversa, nós tocamos em vários momentos, nos vários princípios, nas várias formas, nos vários elementos de composição desse processo de tratamento da obsessão. E eu volto a repetir. Primeiro deles, Jesus, amor. Amai-vos, diz os nossos irmãos da doutrina espírita. Segundo, instruí-vos. Sabe? À medida que a gente se instrui, que a gente se esclarece, as luzes vão se ampliando, vão se fazendo. A gente só precisa ter cuidado para não se achar o dono do mundo, porque parece conhecer mais do que o outro. Conhecimento não é sabedoria, companheiros. Conhecimento não é sabedoria. E o conhecimento mal utilizado, mal direcionado, pode nos levar para abismos insondáveis. Então, como ocorre o processo da obsessão? Allan Kardec, repito, traz: amai-vos, amai os vossos inimigos. E lá, dentro desse mesmo capítulo do Evangelho, há uma passagem em que ele diz: reconcilia-te com teus inimigos enquanto estás a caminho com ele, pois não sairás de lá até
até que haja pago o último centavo. Reconcilia-te com teus irmãos, que vai incorrer praticamente no mesmo processo, porque somos todos irmãos perante Deus. Mudança, transformação, voltamos ao princípio, metanoia, transformem-se, porque o reino de Deus está próximo. Palavras de Jesus. Olha quando isso aconteceu. Jesus já falava sobre a necessidade da mudança íntima, da transformação íntima. Tá? Então, assim, à medida que o obsidiado se melhora, o obsessor tem duas possibilidades. Ou ele se melhora, ou ele se afasta. É claro que nós precisamos aprender a torcer e a trabalhar para produzir um padrão melhor. E produzindo um padrão melhor, que estes nossos irmãos que se aproximaram de nós, no momento em que nós produzíamos padrões inteiramente negativos ou extremamente negativos, se aproximaram, que eles permaneçam conosco no nosso processo de transformação, no nosso processo de melhoria, na melhoria de nossa conduta. A melhoria de nossa conduta levará, consequentemente, a melhoria da conduta dos espíritos que nós estamos denominando como espíritos obsessores. E esse obsessor pode ser que sejamos nós. Portanto, nossa responsabilidade. Sugiro, companheiros, que a gente tenha cuidado. E quando percebamos estar sofrendo de alguma influenciação negativa, nos questionemos. Será que não sou eu quem estou atraindo esse irmão para mim? Como é que estão os meus padrões? Façamos as nossas reflexões. Nos proponhamos a isso. E vamos dar ao outro aquilo que nós gostaríamos que eles nos dessem. Se eu sou uma pessoa que produz pensamentos extremamente negativos, eu sei disso. Eu sei que sou. Eu posso não querer assumir, reconhecer. Só vou agravar a minha situação. Só vou atrasar o meu processo de melhoria, de encontro com o bem-estar, de encontro com a felicidade, de encontro com a harmonia íntima. Portanto, importa que nós tenhamos cuidado. E lembrar que um processo de obsessão termina quando um ser benéfico se iguala ao outro. Ou quando aquele que obsedia, em percebendo a mudança, aquele que é o seu alvo, busca mudar com ele. Atinge também o seu nível melhor daquele momento. Quando, em percebendo que eu sou o emissor dos padrões negativos, eu busco melhorar, eu busco reparar, corrigir as minhas faltas, eu estou trazendo comigo aquele que até ontem estava sendo, para mim, o elemento de provocação das minhas dores, das minhas aflições. Então, a lei de afinidade. Lembrar da lei de sintonia. O inimigo de hoje será o seu maior amigo amanhã. Se você souber usar isso em seu favor, quando a compreensão e o perdão tiverem feito a sua obra regeneradora, estaremos todos vivendo num mundo feliz. Para finalizar, uma questão trazida de Albino Teixeira, do espírito de Albino Teixeira, por Francisco Cândido Xavier, no livro Paz e Renovação, capítulo 48 do texto Obsessão e Cura, a página 135. E ele diz assim: em qualquer progresso ou desenvolvimento de aquisições do mundo,
Nada se obtém sem paciência, amor, educação e serviço. Como quereis, meus irmãos da terra, que a obsessão que é frequentemente desequilíbrio cronificado da alma venha desaparecer sem paciência, amor, educação e serviço de um dia para o outro. Paz e luz para todos. Então, companheiros, o que nos resta? Nos resta agradecer. Agradecer a Francisco por mais esse trabalho que nos trouxe esclarecimento e pela clareza com que ele foi trazido. Agradecer a todos vocês pela participação, por estar aqui conosco. Agradecer ao nosso companheiro Ivandro por ter convidado Francisco a fazer esse tema, fazendo com que ele compartilhasse conosco o seu conhecimento, né? Nada melhor do que dividir para multiplicar. E antes de mais nada, eu gostaria de ler outra mensagem para finalizarmos a nossa noite de hoje. A vida ensina. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Já dizia Fernando Pessoa. Deus, em sua sabedoria, reservou a vida como mestra de suas criaturas. Diz um provérbio judaico que não há melhor negócio que a vida. A gente a obtém a troco de nada. A cada lição, um dia, ou a cada dia, uma lição. A cada tempo, uma esperança. E as criaturas se transformam perante a vida de acordo com as suas atitudes. Ninguém engana ninguém, mas a si mesmo somos construtores do nosso destino. Carregamos a luz nos caminhos ou as angústias pelo nosso proceder. Carregamos a luz nos caminhos ou a angústia pelo nosso proceder. Lembra o que foi estudado há pouco, não é mesmo? Segundo o evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 12, o homem prudente aprende com a experiência própria. O sábio
com as dos outros. Procuremos aprender com Deus e suas leis conscientes que no relacionamento diário com o próximo estamos preenchendo as páginas do livro da nossa vida. Situemos assim a Terra como um imenso sítio no universo do Pai. Abençoada a universidade, onde podemos desfrutar das bênçãos da vida, mesmo não sendo nós os mordomos do bem. Meditemos nessas palavras de Emmanuel, que ensinam: na vida não vale o que temos, nem tampouco importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Tudo aquilo que possuímos é o que de nós damos. Vale a vida o que dela fazemos pelas obras que realizamos. Então, companheiros, agradecidos estamos por estarmos juntos. Em breve estaremos mais uma vez nos abraçando, mas por enquanto, sintam-se abraçados.